Paz seja convosco, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal de evangelismo, canal do evangelista Flávio. Feliz sábado a todos vocês. Estou transmitindo aqui de Israel, da casa do meu filho, na cidade de Petatíquia. E estamos já para voltar para o Brasil, agora terça-feira, Conto com as orações dos irmãos. E estou gravando porque aqui já são 20 horas, corresponde a 2 horas da tarde aí do Brasil, E eu vou colocar então esta gravação para rodar o que corresponde a 8 horas aí do Brasil, tá bom? Sejam todos bem-vindos, deixe o seu like para ajudar na divulgação deste vídeo. Vamos falar a respeito da salvação e do livramento no Monte de Sião. Tá? Sejam todos bem-vindos aí, participando dessa live que já foi gravada. Está no livro de Joel, capítulo 2, versículo de número 32, que diz: então, todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, porque no Monte de Sião haverá salvação, como Yahvé falou, e em Jerusalém sobreviventes que Yahvé chama. Então, o povo eleito de Deus, ele vai ser chamado. Isso significa que invocar o nome de Yahvé no Novo Testamento equivale a invocar o nome de Jesus. Mateus 21, 21, que diz, ela dará à luz um filho e tu chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus, ele significa Yahvé salva, e a invocação deste nome para a remissão dos pecados. Então nós temos aí essa profecia de Joel, dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E haverá no Monte de Sião salvação, como Yahvé falou, e em Jerusalém sobreviventes que Yahvé chama. Então, a palavra de Deus, as profecias, elas apontam para um governo teocrático mundial, tendo como centro deste governo a cidade de Jerusalém. Então, o Messias vai voltar quando ocorrer o momento ali da invasão, da cidade de Jerusalém. Metade da cidade será invadida, levada ao cativeiro, como nós conhecemos. Desculpa que o gatinho encostou aqui e aí caiu a câmera. Então, o que acontece? A palavra de Deus indica que Jerusalém vai ser a sede do governo do Messias. Qual é o passaporte, irmãos, para nós participarmos deste reino? Fica quietinho. O meu filho tem 2 gatas aqui, uma delas é curiosa, chama-se Feijoada. Tá aqui do meu lado. Fica quietinho. Fica, já, vai. Então, o passaporte para o reino de Deus é o quê? É o batismo, É a nossa vida selada no Messias, em Jesus Cristo. Esse é o passaporte.
todos que tiverem esse passaporte poderão fazer parte deste reino. Uma vida onde a pessoa está realmente em Cristo Jesus. Filipenses, ele fala sobre isso, né? A epístola aos Filipenses, ela diz a respeito dessa questão aí, né? De nós estarmos em Cristo Jesus. Deixa eu colocar aqui. Filipenses, capítulo de número 3. Fica quietinho. Que diz o quê? Filipenses 3 fala a respeito da circuncisão de Cristo, né? Filipenses capítulo 3, versículo de número deixa eu ver aqui. Isso. Ele fala aqui no versículo de número 8 em diante. Que ele diz assim: mas ainda tudo eu considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele eu perdi tudo e tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça da lei, mas a justiça que vem de Deus, apoiada na fé, para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já o tinha alcançado, ou que já tenha, ou já seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando-me para o que está diante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se em alguma coisa pensais diferente, Deus vos esclarecerá. Então ele está falando aqui desta entrega total que nós fazemos a Cristo, de vivermos em Cristo e aperfeiçoarmos, né? E ele fala também, né, da circuncisão de Cristo. Ele vai falar aqui da circuncisão de Cristo, que significa você ter uma nova vida, né? Deixa eu ver se é Filipenses 2, né? Que ele fala sobre isso aí, né? Ele fala assim, no Filipenses 2, ele fala que nós, a verdadeira circuncisão é para tomar cuidado, né, com os obreiros da circuncisão, né? Filhinhos, guardai-vos dos cães, ele fala assim, né? Para ter cuidado com esses obreiros, que a verdadeira circuncisão, ela é a circuncisão de Cristo, né? Estou tentando achar a passagem aqui exatamente. Se eu não me engano, está em Filipenses, capítulo de número 3 ou 4. Né? Que ele diz para nós nos guardarmos dos maus obreiros, dos cães, né? Que pregam a circuncisão. Mas a circuncisão verdadeira, ela é a circuncisão de coração, uma nova vida, né?
Deixa eu ver aqui. Filhinhos, guardai-vos dos cães. Deixa eu ver se essa passagem aqui, né, no Novo Testamento, Filipenses 3:2. Era essa passagem que eu estava querendo achar. Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor, escrevo-vos as mesmas coisas, não é penoso e é seguro para vós. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros ou operários, cuidado com os falsos circuncidados. Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nós gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, essa é a verdadeira circuncisão, esse é o verdadeiro passaporte para o reino, né? Então, quando Jesus Cristo voltar, aqui haverá um reino de paz e justiça, tendo como sede a capital de Jerusalém. Israel, com os remanescentes, serão exaltados entre as nações, e esse governo teocrático se estenderá de um mar a outro mar, de uma extremidade a outra extremidade da terra. E nós, que estivermos em Cristo Jesus, seremos glorificados com Ele para reinarmos sobre as nações. Então, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque vai haver livramento, vai haver salvação aqui em Sião. Sião é todo o monte onde está construída a cidade de Jerusalém. Então é chamado Sião, monte de Deus. Em Salmos diz que Deus escolheu e elegeu Sião como a cidade santa, né? Como o local santo. Isso está em Salmos 132, isso, fala a respeito da eleição, né? A eleição da cidade de Sião ou Jerusalém. Deixa eu mostrar aqui a leitura de Salmos, né? Tá aqui, ó. Salmos, capítulo de número 132. Muito bem. Vou colocar para vocês verem. Ó, Salmo 132. Yahvé, lembra-te de Davi, de suas fadigas todas, juramento que fez Yahvé do seu voto ao poderoso de Jacó. Não entrai na tenda, minha casa, nem subirei à cama em meu repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para Yahvé, moradia para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos dela em Éfrata. Nós o encontramos nos campos de Jaar. Entremos no lugar em que ele mora, prostremos diante de seu pedestal. Levanta-te, Yahvé, para o teu repouso, tua arca da tua força. Que os teus sacerdotes se vistam de justiça e os teus fiéis exultem de alegria. Por causa de Davi, teu servo, não rejeites a face do teu Messias. Yahvé jurou a Davi uma verdade que jamais desmentirá. É um fruto do teu ventre que eu vou colocar em teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que lhes ensinei, também os seus filhos deles para sempre irão sentar-se em teu trono. Porque Yahvé escolheu Sião, desejou-a como residência própria. Ela é o meu repouso para sempre, aí vou habitar, pois eu a desejei. Vou abençoar suas provisões com largueza e saciar seus indigentes de
de salvação vestirei seus sacerdotes e seus fiéis exultarão de alegria. Ali farei brotar uma linhagem a Davi e preparei uma lâmpada ao meu Messias. Então, do fruto de Davi, da descendência de Davi, seria levantado o Messias para reinar na cidade de Jerusalém. Jesus mesmo fala lá em Mateus: não jureis pelo céu, porque é o trono de Deus, não jureis pela terra, porque é o estrado dos seus pés, não jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então a cidade de Jerusalém foi eleita, o Monte de Sião, para ser a sede do governo de Deus. E estarão com ele todos aqueles que têm o passaporte. Passaporte, nós já falamos, é uma vida em Cristo. É uma vida de perseverar no caminho, onde nós nos abdicamos da nossa vida desse mundo para nos dedicar a uma vida de acordo com o Santo Evangelho, de acordo com o testemunho de Jesus. Então nós estamos aguardando com fé este grande dia que Deus prometeu a todos os seus escolhidos, a todos quanto Deus chamar. Lá no livro de Atos Apostólico, diz o quê? Atos, capítulo de número 2. Após o batismo, existe a promessa de ser dado o selo do Espírito Santo. Então diz aqui Atos 2, versículo 37 em diante. Diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se, sentiram o coração traspassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, então recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, conjurava-os, exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Essa mesma mensagem nós falamos hoje, para que as pessoas se salvem desta geração perversa, entre no caminho, aceite a salvação proposta pelo Messias, Jesus Cristo, obedecendo o Santo Evangelho, a nova aliança, vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, para ter esse acesso às promessas de Deus. Então, irmãos, há uma promessa, essa promessa é firme, Deus, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. E fiéis são os mandamentos de Deus e as promessas de Deus, infalíveis. O que Deus prometeu, Deus cumprirá. Nossa parte é aceitar, receber a graça de Deus na nossa vida e ter uma novidade de vida, viver em novidade de vida, dedicando a nossa vida para a divulgação da verdade, a divulgação do Santo Evangelho. Então, o que nós devemos, cada um de nós, fazermos? Dedicar a nossa vida, irmãos. Dedicar a nossa vida para Deus. Preocuparmos com a expansão do Evangelho do Reino de Deus. Preocuparmos com
a verdade, expandir a verdade, alertar as pessoas dos enganos deste mundo que perece. Porque este mundo, como diz a própria palavra de Deus, jaz no maligno. A serpente, a antiga serpente, conhecida como o diabo, que engana todo o mundo. Nós fomos tirados deste sistema de engano através da iluminação que Deus nos deu, iluminando o entendimento, iluminando os nossos olhos do entendimento, a nossa mente com a verdade. Ele nos tirou deste mundo de engano, nos esclarecendo a verdade, para agora vivermos uma vida de novidade, uma novidade de vida em Jesus Cristo e proclamar as verdades de Deus. Mostrar àqueles que querem a verdade, né? Devemos orar, pedir para que Deus coloque no nosso caminho as pessoas que desejam a verdade, desejam a salvação de todo o coração, para que a gente possa falar da verdade de Deus e do caminho para essas pessoas, né? Então nós devemos constantemente estar pedindo a Deus que coloque essas pessoas no nosso caminho. Então, este é o plano de Deus, que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade para a sua salvação. Esta é a vontade de Deus em nós. Amém, irmãos? Então, que cada um dos irmãos possa pensar e refletir sobre isso, tá? Deixe o seu comentário depois da live aqui. Deixe o teu comentário aí para contribuir com o canal. Nós temos missões a serem feitas ainda. Estaremos viajando dia 22 para Salvador, para a missão da Bahia, né? Estaremos também viajando para Fortaleza, dia 26, dia 22, tá? Dia 22 a gente inicia a missão, eu e minha esposa, para o Nordeste. Dia 26 eu estarei, se Deus permitir, lá também com os irmãos de Fortaleza. Depois a gente vem descendo, Natal, João Pessoa, Recife, vamos passar em Lagedo e depois, dia 4 de novembro, estaremos voltando. Então essa missão vai ter batismo, nós vamos visitar irmãos, reforçando aí as igrejas e as famílias locais em cada cidade que temos irmãos, fazendo esse trabalho de avivamento, de missões, né, irmãos? E agradecemos a todos os irmãos que têm ajudado com suas dádivas e com suas orações, né? Eu ainda vou tentar fazer mais um documentário aqui em Israel, aproveitando que já estou aqui. Eu vim aqui para atender uma demanda aqui da minha família, né? Meu filho, minha filha, meu neto. E terça-feira já estarei voltando para o Brasil. Continuem orando por mim. Eu agradeço pelas vossas orações, né? Para que Deus possa continuar, para que Deus continue abençoando. Até aqui tem nos abençoado, né, irmãos? E deixe o seu like, não esquece de deixar o seu like. Amanhã, aí eu vou fazer a live ao vivo, tá? Hoje, não, porque eu teria que ficar acordado até as 2 horas da madrugada, né? Tem uma diferença de 6 horas aqui. Então, eu gravei essa agora e estarei fazendo ela rodar a partir das 20 horas aí do Brasil, tá? Vou divulgar nos grupos e peço para os irmãos também ajudarem a divulgar, tá bom, irmãos? Que a paz seja convosco e Deus seja louvado. E assim nós encerramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.